conseguem ver ali, só me digam se conseguem ver soma dos N termos de uma PA e uma fórmula ali. Tá, obrigada. Eu consigo. Isso. Daí assim, ó, aqui está a fórmula, o 2 ficou um pouquinho para cá, deveria ficar bem aqui, ó. Ele dá uma desconfigurada quando eu coloco no pendrive, porque eu faço aula no computador e depois eu coloco no Chrome, né? Ele desconfigura um pouquinho, mas dá para entender ali, ó. O que que é a soma dos N termos de uma PA? Na verdade, eu quero somar todos os termos de uma PA. Eu quero saber qual é o resultado final se eu somar toda a sequência numérica daquela PA, tá? Então, no caso aqui, o SN seria a soma dos N termos. O A1 é o primeiro termo, que a gente já conhece, né? O AN é o enésimo termo, é o termo que geralmente eu calculo ele. Pode ser o A10, o A20, daí eu calculo ele, né? O 10º termo, o 20º termo. E o N aqui é o número de termos. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, aqui tem a explicaçãozinha que eu já falei. O que que vai acontecer? Eu tenho um exemplo aqui para vocês, ó. Calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA, 4, 7 e assim por diante. O que que eu vou aplicar? Eu tiro os dados do problema, sempre, né? Então, eu sei que o meu A1, o meu primeiro termo, é o 4, tá aqui, ó, o 4. Eu sei que a razão é só fazer 7 menos o 4, que é o segundo termo, menos o primeiro termo, que é a primeira fórmula que a gente estudou, que vai dar 3 ali, né? O N, como eu quero calcular a soma dos 10 primeiros termos, o N é 10. Então, eu preciso calcular, antes de calcular a soma dos 10 primeiros termos, eu preciso saber qual é o 10º termo. Então, eu tenho que encontrar primeiro o A10, que é o primeiro exemplo que eu dei para vocês, usando esta fórmula aqui do AN, né, que é a fórmula do termo geral, A1 mais N menos 1 vezes a razão, eu encontro o 10º termo, o A10. Então, eu substituo aqui 4 mais o N é 10, esse menos 1 é da fórmula, vezes a razão, que é 3, que eu já calculei. O A10 vai ser igual a quanto? Eu resolvo primeiro o parênteses, 10 menos 1 é 9, e o resto é cópia, né? Vezes 3 eu copio. Aqui, isso aqui é uma expressão numérica, pessoal, eu tenho que fazer passo a passo de acordo com a expressão numérica, né? Então, primeiro eu resolvo parênteses, depois eu tenho uma soma e uma multiplicação. O que que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Aqui que o pessoal erra muito. Geralmente o pessoal faz 4 mais 9, daí fica errado, tá? Então, 9 vezes 3 é 27, depois eu somo com o 4, que dá 31. Eu achei o 10º termo, por quê? Porque eu preciso dele para aplicar na fórmula da soma, ó. Eu preciso aqui, ó, o AN seria o meu A10 da fórmula, tá? Então, eu substituo, ó, o A1 eu sei que é 4, o A10 eu calculei que é 31, o N é o número de termos, é 10, tudo isso dividido por 10. Esse parênteses aqui é feito primeiro, então 31 mais 4 é 35, vezes o 10, que é o N, vai dar 350. E depois eu divido por 2, que dá 175. Essa soma aqui é a soma dos 10 primeiros termos de uma PA, daquela PA que tem ali. Então, o que que significa isso? Eu tenho 10 termos, todos eles, se eu somar todos eles, eu chego a esse resultado, 175. É isso que a fórmula faz, somar todos os termos de uma PA, tá? E depois aí vai ter alguns exercícios ali para vocês fazer
até quarta-feira, que depois eu coloco a resposta para vocês. Tá? Só deixa eu voltar aqui.